Discernimento é a capacidade de você julgar se algo é bom ou mal, se algo é vantajoso ou desvantajoso. Ter o discernimento sobre todas as coisas. O discernimento, ele é uma capacidade que ela é inata em nós, mas ela também pode ser treinada, aprimorada. Por exemplo, todos nós temos a capacidade de discernimento sobre o bem e o mal. Quando nós escolhemos por comer do fruto do bem e do mal, nós ganhamos essa capacidade, a capacidade de discernimento. Isto é meio que inato em nosso ser, em nosso espírito. Nós vemos, por exemplo, até mesmo nas crianças, e até mesmo nos animais. Percebe que, por mais que nós possamos julgar que eles não têm uma capacidade ainda de entendimento sobre se uma coisa é certa, sobre se uma coisa é errada, na verdade isso é uma perspectiva somente nossa, porque quem convive com um pet, com um cachorro, por exemplo, ele faz uma coisa e ele sabe que aquela coisa era errada. Ou seja, ele tem o discernimento sobre o que ele está fazendo, ser certo ou ser errado. Você vê que quando você chega em casa e seu cachorro fez algo que ele sabe que é errado, ele já age diferente, já tem todo aquele jeito que eles agem, né? Que você sabe como o seu faz. E uma criança também da mesma forma. Quando nós julgamos uma criança que criança não sabe se é certo ou errado, na verdade ela sabe sim. E nós também vemos nesses padrões de comportamento quando uma criança faz algo errado e ela esconde o que ela quebrou, por exemplo, ou o que ela fez, ela nega. Então, o que eu quero dizer com isso? Se até um cachorro, se até uma criança tem o discernimento sobre o que é certo e sobre o que é errado, nós, principalmente, sabemos que temos, mas ainda assim preferimos tampar os nossos olhos e dizer não saber. Ou pior ainda, saber e continuar fazendo. Continuar escolhendo por aquilo que nós sabemos que é errado, por aquilo que nós sabemos que faz mal, por aquilo que nós sabemos que não trará um resultado positivo, favorável à nossa vida. E então nós passamos a viver uma realidade que é uma consequência da falta de discernimento. Todos os dias nós fazemos escolhas. Todos os dias. Todos os dias nós fazemos escolhas sobre a nossa alimentação, por aquilo que escolhemos comer. Todos os dias nós fazemos escolhas sobre aquilo que escolhemos assistir. Todo dia nós fazemos escolhas sobre o que nós vamos desempenhar em funções, sobre o que nós vamos colocar o nosso tempo, o nosso fazer. Então, isso tudo gera consequências. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós nos alimentamos, pela boca, pelos olhos, pelos ouvidos, geram consequências em nossa vida. Então a realidade, a vida como você vem vivenciando ela é simplesmente um acumulado de consequências. Consequências daquilo que nós fizemos ontem, que nós escolhemos ontem, e o nosso futuro claramente será uma consequência daquilo que nós estamos escolhendo no hoje. E assim é. Então, utilizamos do discernimento,
que é inapto a nós. Ele foi nos dado como uma capacidade divina de saber escolher. Só que para isso nós precisamos estar conscientes das nossas escolhas e conscientes das consequências dessas escolhas para a nossa vida, para a nossa realidade. Então, em tudo que nós formos fazer, coloque primeiro um estado de consciência. Como assim? Coloque em reflexão, pois você tem sim a capacidade de discernir sobre o que você está fazendo, se é algo positivo ou negativo a você. Não tem mais como colocar a desculpa da nossa vida, da nossa realidade, em algo que não somos nós. Não tem como nós colocarmos a culpa de como está a nossa vida no mundo externo, sendo que o discernimento, ele nos foi dado, ele é nosso. Nós, como eu disse, nós preferimos tampar os nossos olhos e dizer, eu não sei o que é certo e o que é errado. Só que isso não é uma verdade. Todos nós sabemos, nós sentimos o certo e o errado. Aqui, em nosso coração, nossas emoções, nossos sentimentos. Eles são o nosso guia, a nossa bússola, a nossa referência sobre se o que nós estamos escolhendo é algo bom ou ruim à nossa experiência de vida, ao nosso corpo, à nossa mente, ao nosso espírito. Ou vai falar que não é claro, que nós sabemos o que fazer e o que não fazer, que nós sabemos o que nos traz prejuízo e nós também sabemos o que nos traz construção, edificação, crescimento. É claro que nós sabemos. Nós sabemos que quando nós estamos perdendo tempo, quando nós estamos utilizando do nosso momento, do nosso tempo de vida, daquilo que é mais precioso para coisas inúteis. É claro que nós sabemos. Nós sabemos quando nós estamos assistindo a algo que não edifica em nada a nossa vida, muito pelo contrário, nós sabemos quando nós estamos vendo algo que é destrutivo para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso espírito. Nós temos discernimento sobre isso. Já se passou o tempo de você colocar a desculpa na falta do saber, sendo que nós mesmos escolhemos pelo fruto do saber o bem e o mal. Então, quando nós fizemos por essa escolha, a responsabilidade se tornou nossa. Nós preferimos decidir sozinhos sobre o certo e o errado, ao invés de caminharmos juntos com Deus, que iria nos conduzir, nos guiar, nos mostrar o caminho para aumentar o seu discernimento. E aí seria natural escolher pelo crescimento, escolher pela expansão de consciência. Mas não. Preferimos então fazer do nosso jeito. E nos foi dado. Então toma aqui. Mas eu vou te dar a ferramenta que é o discernimento, para que você sempre saiba, para que você sempre sinta se o que você está fazendo é bom ou ruim para você. E nós sabemos disso. Nós sentimos. Tem um incômodo dentro de nós, que nós sabemos que este incômodo é pela nossa capacidade de saber que o que nós estamos escolhendo para a nossa vida, que o que nós estamos fazendo diariamente, os ambientes que nós frequentamos, as pessoas com que andamos, as conversas que temos, as escolhas que fazemos, os vícios que alimentamos, nós sabemos dentro de nós o quão mal isso nos causa, isso nos faz.
e ainda assim escolhemos por tampar os nossos olhos e dizer, mas eu não sabia. Você acha mesmo que nós vamos chegar diante de Deus e nós vamos ter a cara de pau de falar que nós não sabíamos que estávamos fazendo mal para nós mesmos? Que nós não sabíamos que os excessos de açúcar, o excesso de cigarro, o excesso de álcool, ou até mesmo a pequena dose, a pequena quantidade, que isso não faz mal? Será que nós teremos coragem de chegar diante de Deus e falar que a sexualidade é desenfreada, a sexualidade, a perversidade do ato sexual, de como enxergamos a um mundo somente com olhos sexuais, as nossas interações sociais somente tem essa característica, esse filtro sexual? Você acha que isso não faz mal? Você acha que nós realmente teremos coragem de estar diante de Deus e dizer que não sabíamos o que estávamos fazendo? Quando nós escutamos uma música, as músicas modernas, o funk, o sertanejo, o que quer que seja o estilo musical, e nós prestamos atenção na letra, no que está sendo dito, no que está sendo fortificado por aquelas palavras, você acha mesmo que nós não temos discernimento para saber se aquilo que está entrando pelos nossos ouvidos é algo bom ou é algo ruim? É algo que constrói ou é algo que destrói? Presta atenção na letra dessas músicas. E aí você vai ter coragem de dizer, eu achei que era inofensivo. Eu não fazia ideia de que aquilo me causava mal. De que aquilo, as coisas que eu ouvia, refletiam na minha realidade. Como é que nós vamos conseguir ter um relacionamento, um casamento, algo que você tem orgulho de viver, um casamento com paz, com respeito, com companheirismo, com cumplicidade, uma construção de vida a dois, algo que realmente você irá se orgulhar, sendo que você só se alimenta do contrário, sendo que você só se alimenta do que o mundo fica impregnando dentro de você. Entenda, o mundo tem um viés negativo. Não tem como a gente negar isso. Tenha discernimento. Veja que o mundo, o que lhe é apresentado nas redes sociais, na TV, no jornal, nas notícias, parece que o mundo, parece não, o mundo ele promove o negativo. Tenha discernimento. Não seja um produto do mundo. Não seja um produto do mal. Não replique o mal sem discernimento, sem questionar, sem perguntar a todo momento: o que é isso? Você tem essa capacidade. E você será cobrado de acordo com as capacidades que lhe foram dadas. E nós sabemos. Nós sabemos quando nós estamos desperdiçando a nossa vida. Nós sabemos. Nós sabemos quando nós estamos utilizando o nosso tempo de vida com distração. Nós sabemos quando nós estamos fazendo alguma coisa e esta coisa não está gerando nenhum crescimento para nós. Nenhum crescimento a nível intelectual, nenhum crescimento a nível mental, nenhum crescimento a nível espiritual, nem mesmo um crescimento a nível corporal. Todos nós sabemos sobre nossas escolhas. Não tampe os olhos. Não viva uma vida em arrependimento. Um dia, todos nós seremos colocados diante de Deus. E será feita uma análise sobre nossa vida, sobre nossas escolhas. Imagina o quão vergonhoso poderá ser esse dia. Eu faço sempre uma autoanálise minha
em que eu tento me olhar de fora, sabe? Como se fosse uma câmera de segurança, a visão das câmeras, né? E eu vejo nessa filmagem da câmera como se fosse eu me olhando, o que eu estou fazendo. Imagina se a gente colocar esse nível de visão para todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos. Principalmente quando você está sozinho. O que você está fazendo? Imagina se você tivesse a capacidade de se olhar e ficar se vendo fazer aquilo que você está fazendo. Horas e horas sentado, rolando o feed de uma rede social que não faz sentido nenhum. Só vendo promiscuidade, só vendo banalidade, só vendo medo, só vendo o mal. Fala a verdade, o que tem de construtivo nisso? Imagina você viciado em pornografia, você se vendo de cima, de fora, você lá assistindo isso, fazendo o que você faz com isso. Imagina uma visão dessa, de fora, de cima. Quem te vê de cima? Sua consciência, seu estado maior, seu ser superior. Imagina que visão horrível. Imagina você no mundo quando você está se relacionando em festas, em lugares, se drogando, álcool. Imagina você ficar se olhando de cima, você ficar se observando com uma mente superior, tendo discernimento se aquilo é produtivo ou se aquilo não é. Imagina você assistindo de fora a maneira como você trata os seus pais, o seu cônjuge, a sua namorada, as pessoas com que você se relaciona. Imagina você ficando assistindo essa cena. Você sabe, nós sabemos, ninguém tem que nos ensinar não, nós sabemos como nós devemos tratar as pessoas. Nós sabemos o que é educação, sabemos o que é respeito. Todos nós sabemos. Uma criança sabe, um cachorro sabe o que é certo e o que é errado. Como que nós iremos nos colocar abaixo de uma consciência animal, sendo que nós somos uma consciência divina, a imagem e semelhança do Criador? Como? Nós teremos a capacidade de afirmar que eu não sabia. Mas é claro que você sabe, é claro que nós sabemos, nós sentimos, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que deveríamos estar fazendo e não estamos fazendo. Como nós também sabemos o que nós estamos fazendo e temos que deixar de fazer, temos que parar agora. Nós sabemos. Não tem como mentir. Não tem como. É mentir para você mesmo. Porque afinal de contas, você é quem determina a sua realidade. Você, através das suas escolhas. Então eu estou te chamando para que você comece a exercer a consciência. A consciência sobre as suas escolhas. Pois a nossa vida, a nossa realidade, ela é somente um aglomerado, um acúmulo de consequências das escolhas que nós fizemos no passado. E se você deseja um futuro diferente, então você tem que começar a tratar o seu futuro mudando as suas escolhas do agora, pois o futuro será um reflexo das escolhas presentes. E assim é a vida, assim é a nossa realidade. É assim que a vida se desenrola. A vida, ela se desenrola como uma consequência contínua das escolhas do agora. Sempre assim. E a realidade que nós estamos vivendo agora, ela é um reflexo das escolhas que fizemos ontem, no passado. Discernimento. Aquilo que você não deseja mais vivenciar na sua realidade, o que já é recorrente, aquilo que você não aguenta mais vivenciar, que você sabe que é ruim,
Então, não fique focado na consequência. Identifica quais são as escolhas que você faz que geram essa consequência sobre aquilo que você deseja mudar. Então, se tem algum pilar na sua vida que você não está satisfeito, seja relacionamentos, seja sua vida financeira, seja o pilar sexual da sua vida, seja vícios, seja maus hábitos, seja a sua saúde. Se você deseja melhorar a experiência de vida deste assunto, então você tem que identificar quais são as escolhas que você vem fazendo que estão deteriorando esse assunto da sua vida, que estão trazendo as más consequências. E nós temos esse discernimento. Nós sabemos. A gente precisa o tempo todo de mentores. Pessoas que já passaram pelo que nós estamos passando e que obtiveram sucesso, melhora, construção naquilo que nós também desejamos construir. Mas nós não devemos esquecer da nossa autocapacidade de discernir sobre o que é certo e sobre o que é errado, porque se nós fôssemos seres isolados, se eu te isolar em uma ilha e te colocar para que você inicie um processo de reflexão, de autoconsciência, autocuidado sobre todos os seus pensamentos, sobre tudo que permeia a sua vida, eu tenho certeza que você sozinho irá conseguir chegar em uma conclusão sobre o que você faz, em uma conclusão sobre o que está te prejudicando e o que está te edificando, está construindo, está melhorando, está aprimorando, está evoluindo. Você vai conseguir fazer isso sozinho. Então por que já não faz? Por que não começa? Não dá mais para você querer tirar a autorresponsabilidade. Esse tempo já acabou. É um novo tempo. Um tempo de ativação de consciência. Um tempo de autoconhecimento. Um tempo de verdade. Um tempo de autocuidado. Você precisa de fazer isso. Porque muitas das vezes, todos que estão à sua volta, todas as coisas que a vida te apresenta, já está deturpado já. As pessoas que estão à sua volta, é o estado vibracional de vida que você está incluído. Essas pessoas não conseguem te ajudar. Elas estão realmente com os olhos tampados. Mas você não. Se esse vídeo chegou até você, 23 minutos e 33 segundos de vídeo, você não está aqui à toa. Você não ia estar até este momento do vídeo se você já não entrou em uma frequência, em um estado de procura de respostas, em um estado que você deseja adquirir mais informação. E a informação deste vídeo é essa. Você tem sim capacidade, mesmo sozinho, de discernir sobre o certo e sobre o errado. E aí você começa a fazer escolhas, você começa a tirar aquilo que não faz sentido da sua vida, da sua rotina, das suas escolhas. Você começa a se afastar de pessoas e lugares que você já identificou que isso não faz sentido, que isso não me progride, muito pelo contrário, que isso me leva para um buraco que eu não desejo estar. E você começa a olhar também para as outras coisas que a vida já te apresentou e vai te apresentar cada vez mais sobre este lugar é melhor, este lugar me edifica, essas pessoas me edificam, essas novas escolhas me edificam, esse vício eu deixo para lá e eu vou incorporar um novo hábito de vida, um novo hábito de crescimento, de saúde para a minha vida, para a minha saúde do corpo, para a minha saúde da mente, para a saúde do meu espírito. Entende? Você tem discernimento mesmo sozinho. E aí vai ser natural
a vida começar a colocar novas pessoas, novos ambientes, novas circunstâncias, novas experiências de vida que vão se assimilar com as novas escolhas. Mas primeiro é preciso começar a escolher pelo maior, para que o maior comece a se apresentar para você. Não tem como ser o contrário. Porque a vida tenta apresentar coisas maiores, coisas melhores, as coisas que edificam a nossa vida. Mas se você está com os olhos tampados, somente focado nas escolhas daquilo que degridem a sua realidade e você não vai ter olhos para isso. Então é necessário que você inicie um movimento de mudança para que a vida comece a te dar mais daquilo que você está com o foco, com um novo foco. Mas isso precisa de ser feito de uma maneira consciente. É a única forma. E eu já disse, você tem as capacidades para iniciar esse processo. Você tem. Inicia. Pode ter certeza, fica calmo. Vai chegar novas informações para você. Através de pessoas, através de circunstâncias, através de novos acontecimentos, através de um livro, através de um vídeo, um outro vídeo que vai aparecer para você, de uma outra pessoa. E assim você vai galgando degrau. E aí você vai alcançar caminhos cada vez mais altos, de estado de consciência, de autoaperfeiçoamento, de autocuidado. Mas, entenda, isso já está dentro de você. Você só estava tampando os seus olhos. E agora isso acabou. Agora realmente você vai começar a olhar para todas as coisas à sua volta, para tudo aquilo que constitui a sua realidade, o seu ser. E agora você vai começar a escolher sobre o que você quer e sobre o que você não quer, baseado na sua capacidade, que já está dentro de você, já está dentro do seu espírito, da sua consciência, de saber o que é bom e o que é mal. Isso você já sabe. Agora você vai começar a conscientemente escolher pelo bom. Escolher por aquilo que faz sentido. Escolher por aquilo que vai levar você a viver a vida, a realidade e as coisas boas que Deus já tem para você. Pelas coisas que o seu espírito já anseia. A gente ainda vai conversar muito mais aprofundado sobre todas as coisas aqui. Por exemplo, o seu espírito, ele não experiencia a realidade da mesma maneira, na mesma linha temporal que o corpo e a mente precisam experienciar. O que eu quero dizer é que seu espírito, ele já viu, ele já conhece, ele já sabe as infinitas e maravilhosas realidades maiores que Deus tem para você. Ele já sabe quais são. E o seu espírito, ele anseia por viver essas realidades maiores, melhores, incríveis, repletas de amor, de bons sentimentos, de paz, de equilíbrio. Ele já conhece esses estados. A mente e o corpo, que vivem aqui no mundo denso de matéria, no mundo denso de energia. Então, o seu espírito, ele já anseia por isso, ele já conhece. Você só precisa de utilizar da sua consciência para que você comece a caminhar para estes estados cada vez mais através do seu discernimento. Aplique isso na sua vida. Arranque tudo que não faz sentido e deixa somente o que é de Deus, pois Deus deseja tudo de bom para você. Deus já tem um caminho traçado com tudo o que há de divino para a sua vida, mas você tem que caminhar por esse caminho. E caminhar por este caminho é ter discernimento sobre as coisas que compõem esse caminho. É isso.